Olá, seja bem-vindo! Eu sou Mari Chaves e esse é mais um podcast do canal Rotas e Ritmos, Viagem e Música. No podcast anterior, eu falei sobre o merengue dominicano. Se você ainda não ouviu, sugiro que faça isso agora e depois volte aqui para ouvir esse podcast, pois vai ficar mais fácil a compreensão, uma vez que o merengue dominicano é uma das raízes do merengue paraense. No Pará, ao lado do samba, as emissoras radiofônicas também destacavam os ritmos latinos, ouvidos desde os anos 20 nos programas de estação estrangeiras, como a Rádio Havana de Cuba. Era comum nos anos 50 a audiência local de boleros e merengues, além de salsas, congos, mambos e cúmbias, destacando-se como uma particularidade a recepção musical regional. Para falar da história do merengue em Belém, eu preciso citar o contexto de um bairro que foi o principal berço do gênero na cidade, o bairro da Condor, que é um bairro localizado na área portuária da capital paraense e que constituiu, entre as décadas de 50 e 70, a referência mais emblemática deste universo festivo popular. Ali, mais especificamente no entorno da Praça Princesa Isabel, em meio às estivas, palafitas e embarcações, surgiram vários bares e casas de festas e de prostituição, frequentados por diversos segmentos sociais, de políticos a intelectuais e artistas notórios, ainda que a região fosse mais notadamente identificada com as camadas mais populares. De acordo com Dias Júnior, 2011, embora localizado em uma região periférica da cidade, desde o final dos anos 40, o bairro passou a apresentar um movimento intenso de pessoas, por conta da presença de portos, empresas, canteiros de obras e algumas casas de shows que atraíam setores da classe média. Com o tempo, no entorno da praça apareceram várias casas de pensão e de cômodos, bares, gafieiras, cabarés e baiucas. Baiucas são pequenos estabelecimentos de madeira destinados ao comércio de bebidas e comidas. Na década de 60, o bairro da Condor se tornou uma vitrine para muitos músicos paraenses. Ali, eles tinham a oportunidade de encontrar produtores musicais de outros estados e até de outros países. Nessa época, a alta sociedade de Belém costumava frequentar lugares como o Yacht Clube, a Assembleia Paraense, o Tênis Clube, o Automóvel Clube e não frequentava lugares como o bairro da Condor, Pedreira e seus entornos. Esses eram bairros frequentados por pessoas da dita baixa sociedade. Nesse contexto cultural separatista, os ritmos caribenhos, mais especificamente o merengue, tornava-se um gênero subversivo por excelência. Como dito anteriormente, na década de 60, a música caribenha já era presente na cena musical de Belém, mas foi a partir da década de 70 que surgiram publicamente várias menções que passavam a associar a musicalidade paraense a uma forte influência caribenha. Personagem importante na introdução do merengue no Pará, o radialista Haroldo Caraciolo foi um importante divulgador do merengue no rádio paraense. Expedito Leal ressalta no trecho em que trata de Caraciolo em seu livro que o merengue foi modismo no subúrbio de Belém nos anos 60 e 70, ligado fundamentalmente à dança. O merengue proveniente das Antilhas fazia sucesso na cidade, especialmente com os sucessos das orquestras Sonora Matanceira, de Matanzas, Cuba, e Sonora Santanera, conjunto mexicano, e do cantor dominicano Luiz Calaf, conhecido por seus boleros. O interesse de Caraciolo pelo merengue teria se originado de sua experiência inicial na carreira de locutor de sonoro, aqueles sonoros que sonorizavam as festas de clubes suburbanos. Em meados dos anos 60, Caraciolo foi contratado pela Rádio Guajará, primeiramente para trabalhar como locutor comercial. Logo em seguida, tornou-se apresentador de um programa musical. Nesse programa musical, Caraciolo teria criado e difundido o termo lambada, para se referir ao que ele tomaria no intervalo de sua locução. A lambada seria a dose de cachaça que ele aproveitaria para beber no bar próximo da emissora durante a execução dos merengues. Já na década de 70, o termo lambada passou a ser vinculado aos ritmos dançantes de origem caribenha tocados por conjuntos musicais locais. A participação dos comerciantes. Comerciantes locais também tiveram grande importância na propagação
introdução do gênero na cidade, como pude observar na citação do trabalho acadêmico O Caribe é Aqui, de Andrei Lima. Em entrevista realizada em maio de 2007, o proprietário da aparelhagem Brasilândia, Zenildo Fonseca, conta: quando foi chegando a década de 50, a década de 60, começaram a surgir aquelas vitrolas, aquelas radiolas no Brasil. Aí começaram a trazer umas pra cá. Como não tinha publicidade, era só aquele repórter shell. Um pouquinho ainda se ouvia falar alguma coisa de publicidade. Papai, como era marinheiro, ele conseguia muitas músicas através dos portos, dos colegas, conseguia muitas músicas de merengue aí de fora. E ele colocava lá na porta da loja que nós tínhamos. Era uma fábrica de móveis. Ele colocava para animar os clientes e funcionários. Ele gostava da música e deixava tocar lá na frente, o tempo todo tocando aquilo. Mas naquela época nem todo mundo queria ficar escutando. Sabe como é? Diziam que era música de bordel, de cabaré, os merengueiros. Era fácil identificar os rapazes merengueiros pelos trajes típicos. Eles costumavam usar camisa e calça de linho e sapato salto alto, bico fino, tudo na cor branca. Os merengueiros, ou lambadeiros, eram exímios dançarinos e geralmente exibiam seus dotes durante os tradicionais concursos de merengue que ocorriam nas gafieiras, cabarés, sedes de associações e casas de festas das porções mais periféricas da cidade. Um merengueiro que ganhou destaque foi Paulo Ronaldo. Além de ser considerado o cara pelo público feminino, era gafieirista e merengueiro ao melhor estilo suburbano e também passista de escola de samba. Ele é citado no livro Rádio Repórter, O Microfone Aberto, escrito por Expedito Leal. Os concursos de dança, que incluíam a cúmbia, o bolero e o merengue, ocorriam principalmente em bailes sonorizados por aparatos sonoros e visuais, que posteriormente passaram a ser chamados de aparelhagens. Artistas do Pará que gravaram merengues. Em conversa com André Nascimento, compositor e pesquisador paraense, ao perguntar quais foram os principais músicos de merengue do Pará, o primeiro nome que ele citou foi de Fernando Belém, conhecido como Rei do Merengue, que além de cantor, já foi locutor e apresentador e é casado com a também cantora Cris Belém. Além do casal, também foram citados os instrumentistas Pantoja do Pará, Aldo Sena, Solano, Manezinho do Sax, Alíbio Martins, Mestre Vieira, esse já falecido, e dos anos 90 pra cá teve a banda Fruta Quente, a banda Calypso e a banda Arilou. Ainda, segundo André, hoje em dia apenas as rádios AMs tocam merengues na capital paraense, e somente merengues das antigas. Anteriormente à pandemia, eram frequentes as festas de aparelhagem onde acontece o famoso baile da saudade. No YouTube tem vários vídeos mostrando esses bailes. Sugiro que vocês vejam, pois é impressionante e muito divertido ver os pares dançando. Por hoje é isso, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre a cultura de Belém, da música do Pará. É uma região muito rica culturalmente. Eu vou estar trazendo aqui nos próximos podcasts mais informações sobre essa região e sobre esse universo. E eu gostaria de saber se você está gostando de acompanhar essa série, o que você está achando, deixa aí nos comentários. E no Instagram é só pesquisar por Mari Chaves Locutora que você vai me encontrar. Um abraço e até o próximo podcast.